servir os irmãos na nossa conferência. Contamos com os irmãos. E no próximo sábado, os Radicais Livres farão uma poderosa vigília em todas as supervisões da cidade. Será um poderoso esquenta para a nossa conferência. Confere só. A paz do Senhor, irmãos. É possível regular o som aí agora? Ou leva muito tempo? Som, teste, testando, testando. Aqui para mim melhorou. Testando, testando. Som, testando. Testando. Não precisa mexer demais, mas para mim tá bom. Os irmãos aí, tá bem? Então tá bom, pode deixar do jeito que tá. A paz do Senhor, irmãos. Irmãos, eu estou aqui, alguns até falam, pastor, você falou que é para a gente seguir recomendação governamental, você viajou, foi para a Europa, está voltando agora, você não devia ficar 7 dias isolado? Nós estamos isolados, olha a distância aqui, mas o negócio é o seguinte, é que eu li ontem, realmente eu ia gravar ali da minha casa, mas segundo o Ministério da Saúde, quem não tem nenhum sintoma não precisaria ficar isolado, mas quem tem, então eu estava num grupo lá na Europa que não tinha ninguém doente, poderia acontecer alguma coisa no avião, mas já tem um dia que eu estou aí, não tem sintoma nenhum, e eles falaram que não precisava, mas de todo jeito eu tomei já alguns cuidados. Estou chegando só agora, não cumprimentei ninguém, e você fica aí, deixa eu aqui, e você recebe a palavra. Eu achei muito importante eu estar aqui hoje, porque nós precisamos compartilhar algo que tem a ver com a palavra de Deus e orientações, porque nós estamos passando por um momento de muito teste, de muita prova, todos nós, a igreja do Senhor, e a gente precisa dar uma resposta certa, nem desequilibrada, né? Nós precisamos ver o gigante do tamanho certo. Ele não tem 9 metros de altura, mas também não tem 1, é um gigante, tem 3 metros, tem que tomar cuidado. Mas então eu espero que a gente consiga viver esse momento e se preparar para outros. Está dando microfonia, mexeu alguma coisa? Então retorna um pouquinho aí, porque eu talvez vou falar um pouco mais alto e acaba dando microfonia. E nós precisamos, porque as coisas vão acontecendo, e como isso nunca aconteceu, a gente não tem uma receita de bolo para resolver todos os problemas. Vamos, à medida que as coisas forem acontecendo, a gente vai agindo e tomando decisões e praticando aquilo que vai ser o melhor para a igreja, para cada um de nós e para a sociedade como um todo. Amém? Então abra sua Bíblia em João capítulo 4. João capítulo 4. Minha palavra vai ser mais curta, mas eu tenho muitas orientações, vai acabar ficando no mesmo tempo, pelo menos hoje. Mas deixa eu compartilhar algo, porque a gente só pode tomar decisões práticas a partir de princípios da palavra de Deus. Abra sua Bíblia em 1ª carta de João, capítulo 4, a partir do verso 7. E a palavra de Deus diz o seguinte: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Fala para o seu irmão, Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós
aperfeiçoado. Nisso conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus, no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Até aí, feche seus olhos, peça a Deus que fale com você nessa manhã. Você que está nos assistindo online, também ore ao Senhor agora. Pai de amor, mova no nosso meio, mova nos nossos corações, no nosso entendimento. Senhor, produz a Tua palavra, a prática da Tua palavra, aquilo que o Senhor quer que façamos, principalmente num momento tão controverso quanto este, ó Deus. Nós esperamos do Senhor revelação, a verdade, Senhor, ensino, direção clara, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Então veja, irmãos, deixa eu relembrar aqui, eu não tenho algo novo hoje para falar, mas eu quero relembrar vocês coisas muito importantes. Então, a primeira coisa, eu e você precisamos entender algo. E entendendo as coisas de Deus, sempre a gente precisa voltar no princípio. Jesus, quando ele ia ensinar alguma coisa, quando tinha uma controvérsia, ele fala, não foi assim desde o princípio. Então, Deus criou as coisas de uma determinada forma e o diabo entrou para bagunçar. Então, nós precisamos entender como foi que Deus fez. Então, o que é que aconteceu lá no Éden? Deus criou o homem para ter comunhão, para que o homem o representasse, para que o homem pudesse ter a vida que Deus vive. E a vida que Deus vive é uma vida eterna, mas uma vida em comunidade. Essa é a vida que Deus vive. Deus criou o homem, deu para ele essa direção, se multiplique. Eu quero que você, porque foi criado à imagem e semelhança de Deus, é importante um detalhe nisso aí, que é o seguinte, quando a Bíblia diz que Deus foi criando as coisas. Deus fez, Deus fez, Deus fez, Deus fez. Quando chegou no homem, a Bíblia fala, façamos o homem à nossa imagem. Então, ali houve algo diferente. Então, o que Deus fez foi, passou para o homem a vida em comunidade que ele vivia. Então, é muito importante eu e você entendermos isso. Como isso é importante. Deus não só nos deu vida eterna, vida sem fim, mas vida em comunidade, vida em unidade. Eu e você fomos chamados para viver conectados, juntos. Isso é o que é o propósito divino, isso é a eternidade e é isso que nós temos que viver. E aí, bom, Deus criou o homem, deixou ali e assim era para ser. Aí entra o diabo. O diabo entrou para quê? É muito importante você entender isso. Qual foi o alvo do diabo quando ele entrou na vida do ser humano? Quando o diabo apareceu, ele apareceu para quê? Se você ler o texto, você pode resumir o seguinte: o diabo entrou para produzir dúvida no coração do ser humano no tocante a Deus. Foi isso. Se você ler toda a história, você vai perceber isso. O diabo entrou para gerar dúvida. Fala para o seu irmão, dúvida. O diabo é o pai da dúvida, assim como Jesus é o autor e consumador da fé. Fé é o quê? Certeza, é convicção. Dúvida é o quê? É o contrário, você não confia, você fica em dúvida, confuso. Então o diabo é aquele que gera dúvida. Então todas as vezes que tiver uma dúvida na sua cabeça, você para, porque tem algo errado aí. Todas as vezes você está sendo movido por fé, então isso é o que Deus quer para você, para mim, para a igreja, para os filhos e para a família de Deus. Nós vivemos por fé, por convicção, pela verdade. O diabo entra para colocar dúvida. E o diabo entrou e conseguiu colocar dúvida no coração de Adão e Eva. Eu fico aqui, sempre que eu leio esse texto de Gênesis, eu fico pensando, Adão e Eva, todos os dias tinham comunhão com Deus. Todos os dias. Todos os dias eles estavam lá junto com o Senhor. Eles foram criados. Adão, pensa a vida de Adão. Deus cria Adão, ele está lá sozinho. Deus mostra para Adão, trazendo todos os animais para ele, que não tinha nada criado que poderia ele compartilhar uma vida. E aí ele entendeu isso. Deus faz ele dormir, cria a mulher, apresenta a mulher para ele. Ele fica babando sobre a criação, né, feminina que Deus fez e fica extasiado, fala, essa é demais. Amém, irmãs? E
está vivendo a vida, Deus pega os dois, faz um jardim, coloca no jardim, um jardim onde tinha tudo, para desfrutar, inclusive a presença de Deus está ali todos os dias. Aí o diabo entra na história e consegue colocar dúvida na cabeça de Adão e de Eva sobre Deus. E eu fico pensando, como que pode ser isso? Mas aconteceu, entrou dúvida. Qual foi a consequência da dúvida? Pecado. O homem pecou, porque pecado, vamos ler uma definição disso que às vezes poucos irmãos, às vezes já leram esse texto ou pensam nisso, mas isso é o que está escrito. Romanos, capítulo 14, Romanos 14, verso 23. Olha o que Paulo fala. Mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, porque o que faz não provém de fé. E agora olha como ele termina o versículo. E tudo que não provém de fé é pecado. Então o diabo põe em dúvida na sua vida, o que isso vai produzir? Pecado. Porque tudo aquilo que não é feito de fé é pecado, porque não tem dúvida em Deus. Deus é a verdade. Como que eu posso ter dúvida sobre Deus? Então pecado é você errar o alvo. Pecado é você pensar algo sobre Deus, ou praticar algo, você sendo da família de Deus, que não tem nada a ver com a prática divina, que não tem nada a ver com os princípios divinos. Isso é pecado. Então o diabo conseguiu colocar dúvida. A dúvida produziu pecado. Agora, Deus falou, quem peca morre. Morre por quê? Como que vai viver com Deus, duvidando de Deus? Como que vai acreditar em Deus? Como que vai ter vida com Deus, sendo que duvida daquilo que Deus diz? E aí, o pecado gerou o quê? Medo. Não tinha medo em Adão. Mas o dia que ele pecou, pronto, o medo entrou. Então Deus vem novamente. Agora, olha como que Deus trabalha. Eu acho isso poderoso. O amor de Deus é algo assim, inexplicável. Deus sabia, antes de Adão pecar, que ele iria pecar. E no dia que ele pecou, Deus sabia. E Deus veio ao encontro dele a si mesmo. Deus veio, sabia que ele tinha pecado, sabia que tinha duvidado dele, sabia que tinha feito o que não era para fazer, mas Deus veio a si mesmo conversar com Adão. Quem é que não compareceu no encontro? Adão. Não foi Deus. Adão que não compareceu no encontro. Adão e Eva sumiram, esconderam. E Deus, sabendo disso, ainda fica falando: Adão, onde você está, Adão? Cadê você? E Adão quieto. E Deus fala: Adão. Aí Deus responde: eu estou aqui escondido, atrás da árvore. Deus fala: mas por que você está escondido? E Adão fala: não, porque eu tive medo. Medo. Eu falo: mas você tem medo de mim por quê? Nós estamos juntos há tanto tempo e agora tem medo? Não, é porque eu fiz uma besteira. Então veja, olha a sequência. Entrou dúvida, a dúvida gera pecado e o pecado produz medo. Pergunta para o seu irmão: você anda com medo esses dias? Agora faz o caminho inverso. Pode ter certeza que tem dúvida da cabeça. Tem dúvida. E aí nós precisamos acabar com as dúvidas. Porque isso aconteceu lá. Então isso é o que aconteceu. E aí olha o que acontece. O diabo, o objetivo dele é produzir o medo. Então ele gerou a dúvida gera o pecado que produz o medo. Por que o medo? O medo é a forma do diabo controlar a vida das pessoas. O medo é um instrumento que o diabo usa para te governar, para te liderar. Então ele precisa estabelecer medo. Então hoje, todos os seres humanos, o pior de tudo é que dentro da igreja acontece isso. As pessoas dentro da igreja têm medo. Muitos têm medo de punição divina. Esses dias eu já vi muita gente mandando até textos bíblicos, falando que o que está acontecendo é disciplina divina. Porque as pessoas fizeram coisas erradas, porque a igreja fez coisa errada, porque os pastores não estão fazendo as coisas certas, porque os irmãos não estão querendo da forma correta, e não sei mais o que, isso tudo é disciplina divina. A pessoa está completamente equivocada, é errada. Então a pessoa tem medo de Deus. Agora veja, olha a história do Éden, olha a história até hoje. Quando é que Deus trabalhou com o homem em termos de medo? O texto que nós lemos aqui é exatamente o oposto disso. Então veja, a gente vive hoje, e aqui eu estou me incluindo e todos nós, com medo. Então medo da disciplina, acontece alguma coisa, irmãos, a quantidade de pessoas que eu atendo, a primeira coisa que elas me falam quando estão conversando, quando tem algum problema é: o que eu fiz de errado?
Por que ela está perguntando e pensando o que eu fiz de errado? Porque ela imagina que é uma disciplina. Ela está pensando que Deus está punindo. Porque fez algo errado, agora está apanhando. É por isso que perdeu o emprego, é por isso que ficou doente, é por isso que não sei mais o quê. Então, a pessoa tem medo de Deus. Do mesmo jeito que Adão tinha lá no Éden. As pessoas hoje têm medo de ficarem doentes. Agora com essa questão do coronavírus, mais ainda. A pessoa tem medo de ficar doente. A pessoa tem medo que o casamento termine. Tem medo de perder o emprego e ter necessidades e depender de pessoas ou às vezes ficar na miséria. As pessoas têm medo disso. E se sujeitam a determinados trabalhos ou a determinadas coisas ou práticas porque tem medo de não ter dinheiro. Pergunta para o seu irmão, você tem medo? As pessoas têm medo, quando casados, do casamento acabar, e de quando são solteiros, de não casar. As pessoas têm medo do seu emprego, de perder o emprego, ou da sua empresa falir. Vivem em função do medo, porque é assim que o diabo governa. Se ele conseguir colocar medo na sua vida, ele vai governar a sua vida. Se ele conseguir colocar medo na sua vida, ele vai liderar você. Então as pessoas às vezes se casam, têm filhos, e depois têm medo do que vai acontecer com seus filhos. Irmãos, o que eu já ouvi de pessoas falarem para mim, mas seus filhos são malucos, um tem 4 filhos, outro tem 3, como que eles vão fazer? Eu falei, mas eles estão fazendo o que Deus mandou fazer, multiplicar. Aí como que vai fazer? Ué, não sei, Deus vai cuidar. Isso é irresponsabilidade. Não sei se fé é irresponsabilidade. Não sei se acreditar no que Deus diz é irresponsabilidade. Sinceramente, são coisas muito diferentes. Então veja, nós vivemos, esse mundo vive em torno de medo. Por que tem muita guerra? Porque tem medo. O cara tem medo do outro atacar ele ataca ele primeiro. E aí vira essa guerra. Então, hoje o mundo vive assim. Pergunta para o seu irmão, não faz parte da sua vida isso. Ou afirma para ele, isso não faz parte da sua vida. Não pode fazer parte da sua vida. Mas existe um problema, ou pelo menos existiu um problema. Porque realmente Deus falou, quem peca morre. Entrou dúvida, tem pecado, e tem medo de quê? Da morte. Mas olha o que o apóstolo João diz aqui. E ele fala o seguinte, nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho, o unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Porque o que o diabo fala? Olha, você tem que ter medo que você pecou. O diabo não fala da dúvida que ele está gerando, ele fala do pecado, que é uma verdade. E ele fala, você pecou. Mas acontece que a Bíblia, e aí que é muito importante que eu e você entendamos, a obra do Calvário. A obra do Calvário acabou com algo chamado pecado. Obrigado por esse amém assim, bem cheio de fé que você falou agora. Porque o que era que produzia medo? O pecado. Porque você sabe, pecado tem consequência. Se eu pequei, vai ter consequência. Mas acontece que João está falando o seguinte, olha, Jesus veio morrer na cruz, então a obra do Calvário acabou com algo, o quê? Pecado. Então eu não preciso ter mais medo, porque o pecado acabou. Pelo menos para mim e para você que cremos do Senhor Jesus. Amém? Então eu creio, você crê, então para nós não tem mais o peso do pecado, não tem mais a consequência. Por quê? Ela caiu sobre Jesus na cruz. Toda a consequência do pecado de todo ser humano, de antes, de hoje, de amanhã, e tudo aquilo que você já fez, faz e parar, recaiu sobre Jesus lá na cruz. Isso é o que aconteceu. Jesus levou todos os nossos pecados. Ele morreu, ele sofreu na cruz. Todas as consequências do pecado, que eu e você iríamos aguentar, ou que pelo menos iríamos tentar, coisa que não ia aguentar. Por quê? Só Jesus poderia aguentar isso. Então ele morreu na cruz para acabar com o pecado. Acabou com o pecado, o medo tem que ir embora em nome de Jesus, porque não tem mais disciplina e nem a punição, porque Jesus já levou tudo. Amém, igreja? Amém. Fala para o seu irmão, não precisa ter medo, Jesus já levou os nossos pecados. Mas aí, veja, João introduz algo aqui, ele fala, insiste em algo aqui, que todos os apóstolos falam, que a igreja primitiva vivia isso assim, de uma forma intensa, que é o seguinte:
A obra do Calvário, ela acabou com o pecado, mas tem algo muito mais importante que ela fez e que aconteceu na obra do Calvário. Foi a demonstração do amor de Deus por mim e por você. Então o Filho unigênito de Deus morreu na cruz. Por quê? Porque Deus te ama. É o que João está falando. Deus é amor. Ele fez isso tudo por quê? Simplesmente para que você não morra? Não, porque Ele te ama e não quer ver você morto. É por isso. Então a obra do Calvário, ela não só acabou com o pecado, mas ela trouxe em evidência o grande amor de Deus por mim e por você. E aí João fala, olha, e qual é a prova de que tudo isso aconteceu? É que quando você crê em Jesus, quando você crê e vê esse amor de Deus, você recebe o Espírito Santo, que é o mesmo Espírito do próprio Deus. Então ele fala, essa é a prova de que Deus olha para você e não vê mais pecado. Então não tem razão de medo, porque não tem mais pecado. E a prova é o quê? Porque é muito simples alguém vir falar isso e ficar por isso mesmo. Não, mas tem uma prova. Qual é a prova? O Espírito Santo dentro de mim e dentro de você. Pergunta para o seu irmão, tem Espírito Santo aí? Fala para ele, essa é a prova. Essa é a prova de que a obra do Calvário valeu para a sua vida. Então veja, irmãos. Quando você vê o mundo, tem que ter diferença, em nome de Jesus, se não tiver diferença, entre mundo e igreja. Olha como que esse mundo, ele é bom para gerar medo. Porque ele jaz no maligno. Isso é tudo que o diabo faz. A vida inteira o diabo é gerar dúvida, para gerar pecado, para gerar medo. E isso é a forma, você vê, essa questão do coronavírus. Irmão, se você for dar, assim, prestar atenção em todas as mensagens que você recebe e tudo, você vai mudar para Marte. Você vai largar tudo e pegar um foguete para lá, só lá. E aí chega lá, chega o foguete e fala, não, você trouxe o vírus para cá também. Então, quer dizer, não tem jeito. Aí o diabo vai gerando medo, até que fica o quê? Pânico. E a hora que vira pânico, tá do jeito que o diabo gosta. Porque você perde a razão, você perde a sobriedade, você começa a fazer maluquice, você começa a inverter as prioridades, e você se sujeita a qualquer coisa por causa do pânico. Fala para o seu irmão, o mundo está do jeito que o diabo gosta. Agora olha, quando ele produz isso, o que é que acontece? Olha o que João fala. Ele fala o seguinte, no amor, então está falando, no amor é Deus. Não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então veja, irmãos, a obra do Calvário, ela pegou você, estava aqui destruído, sem rumo, morto eternamente, vivendo atormentado pelo diabo, e apresentou para você o amor. Ali é o medo destrói, o medo atormenta, o medo escraviza, o medo é uma tortura. Mas Deus propôs outra coisa para mim e para você, amor. E Ele está falando que o amor lança fora todo medo. E João está falando, quem vive ali, jamais vai ser aperfeiçoado aqui, jamais vai crescer aqui, jamais vai desfrutar daqui. Porque aqui é amor. Amor, então medo é sinônimo de desconfiança, de desconhecimento. Amor é o contrário, amor é confiança. Você já pegou alguém assim, super apaixonado por uma pessoa que não vale nada? Você já viu alguém assim? Alguém que é apaixonado por uma pessoa que não vale nada. Pergunta para essa pessoa apaixonada, quem é essa pessoa que não vale nada? Ela fala para você, que isso? Essa é a melhor pessoa do mundo? Essa é a melhor pessoa do planeta? Que é isso? Ela é uma bênção. Você que não está apaixonado, você olha e fala, esse cara não vale nada. A pessoa que é apaixonada fala, mas é a melhor coisa, isso é um presente de Deus para a minha vida. Por quê? O amor confia. No caso, infelizmente, está confiando na coisa errada. O amor é cego. Mas acontece que o amor em Deus, ele não é cego, porque Deus é perfeito.
E a prova que Deus me ama e te ama é que o Filho dele morreu na cruz. E o Espírito dele veio viver na minha vida e na sua. Então João está falando, é o seguinte, você está aqui e você precisa escolher como que é que você vai viver. Você vai viver atormentado pelo medo, escravizado, torturado pelo medo, ou você vai viver no descanso do amor divino? Há uma escolha, há uma escolha. Irmãos, e eu estou ministrando isso, tem a ver só com coronavírus, não. Estou ministrando isso porque isso é o que está no centro de você ser um vencedor ou um perdedor. Porque o vencedor, ele vive aqui confiado no amor de Deus. Ele vive confiado que o casamento dele vai funcionar, que ele vai ter saúde, que ele vai ter filhos, que os filhos vão viver unidos. Irmãos, eu estava lá em Portugal, né? Meu filho mora lá, é pastor lá, passei lá uma semana com ele, ajudando ele lá, estava mudando de casa e tudo. Nossa, mas que desfrute, irmão do céu, é benção. Eu, toda segunda é minha folga. O que você acha que eu faço toda segunda-feira? O meu outro filho mora em São José. Toda segunda eu vou lá para a casa dele. É um desfrute com ele e com meus netos. É uma alegria. Eu vim pensando, falei, Deus, muito obrigado pelos filhos que o Senhor me deu. Agora, você acha que meus meninos nunca deram problema? É lógico que deram. Mas eu sempre confiei em Deus que a coisa vai funcionar. Que eu vou desfrutar do melhor. E é isso que tem acontecido, porque eu estou descansando no amor de Deus. Como que Deus vai me dar 2 filhos, vai me ensinar a ensiná-los a palavra de Deus, falando que isso vai ser bênção na vida deles, e depois isso vai virar uma tragédia? Eu não creio nisso, nunca pensei isso, muitíssimo pelo contrário. E hoje eu estou desfrutando daquilo que Deus me deu. Por quê? Porque eu confio, porque eu confio no amor divino. Fala para o seu irmão, em Deus você pode confiar. E aí o que acontece? Você vai crescendo, você vai avançando e você vai sendo aperfeiçoado. O que é ser aperfeiçoado no amor? É amar como Deus ama. O dia que eu e você amar 100% como Deus ama, nós estamos perfeitos. Porque é assim que Deus vive, é assim que Deus age, é assim que Deus ensina e pratica. Ele praticou isso primeiro, para que eu e você pudéssemos ver e aí praticar a mesma coisa. E João está aqui falando, não é o meu assunto, mas está falando, você que conhece o amor de Deus, você que foi tocado por isso, então faça isso por outro. Então veja, alguém fala, pastor, mas esse medo, essa tribulação, olha, tribulação é diferente de tormento, porque medo produz tormento. Aí você fala, não, estou preocupado com tribulação. Tribulação é outra coisa completamente diferente. Tribulação é diversidade, dificuldade, isso faz parte da vida e isso nos faz crescer. Mas medo não. Medo nenhum vai te fazer crescer. Medo produz tormento. Quem tem medo vive atormentado, vive torturado, vive sem desfruto nenhum. Fala para o seu irmão, lança fora o medo. Aí você vai dizer, pastor, é simples assim? Lança fora? Não. Conheça mais o amor de Deus. Quanto mais revelação eu e você tivermos da obra do Calvário, mais eu e você vamos conhecer o amor. E quanto mais nós conhecemos o amor, menos medo nós temos. Porque o medo é proporcional à falta de conhecimento de Deus. Quanto mais você conhece o Senhor, quanto mais você desfruta do Senhor, menos medo você vai ter. Mais descanso vai acontecer. Então, nesses tempos, eu espero em nome de Jesus, que a nossa igreja conheça o amor divino. Mas conheça-o de uma forma profunda. Descanse nele. Abrace ele. Para que não haja tormento no nosso meio. Para que pessoas não sejam torturadas. Para que pessoas não vivam assim, destruídas pelo medo. Dominadas pelo medo. Sabe, às vezes você fala assim, pastor, mas então quer dizer que eu não posso sentir medo nenhum? Pode. Não tem como eu e você não sentirmos medo. Não tem como. Por quê? Nós estamos num corpo de carne destruído. No entanto, o que é que não pode acontecer? Esse medo não pode dominar a sua vida e nem a minha. Ele não pode nos governar. É lógico que há preocupações, e muitas. Então, alguns dias atrás, nós tínhamos uma reunião lá em Madrid, com todos os pastores da Europa. Então, a pastora Luizia, a pastora Marci, então, íamos fazer lá um treinamento. Aí, devido às restrições governamentais, não podia fazer, então cancelamos a reunião. Mas eu tinha outros compromissos lá. Bom, e agora? Eu vou ou não vou? Porque muita gente fala, pastor, fica. Eu falei, não, mas eu tenho algo para fazer. Ué, mas você vai correr o risco? Eu falei, olha, eu estou preocupado. É verdade, estou preocupado. Não só comigo,
Mas estou preocupado com o seguinte, sou pastor, reúno com pessoas, eu posso passar isso para alguém, talvez não tenha nada comigo, mas pode ter com outra pessoa, então tem uma série de coisas, mas eu preciso ir. Então eu não vou deixar que esse medo me impeça de fazer aquilo que eu tenho que fazer. O que eu preciso fazer, aquilo que é essencial à minha vida, vou fazer. E se acontecer alguma coisa? Bom, depois a gente administra as consequências. Mas você não pode deixar o medo tomar conta da sua vida. Sabe por quê? Porque Deus te ama. A obra do Calvário demonstrou isso. Confie nisso. Fala para o seu irmão, tem medo aí? Eu passei por uma experiência, acho que eu já contei isso para os irmãos, né? Alguns anos atrás, um médico me pediu uma ressonância magnética, aqui dessa região aqui, da barriga. É dura essa barriga. Na época tinha dado lá, parece que eu tinha gordura no fígado, tinha que fazer uma ressonância, tá? Lá vai eu fazer a ressonância. E aí, estou lá me preparando para entrar naquele tubo de coisa lá. E o cara, era uma mulher, ela veio, pôs uns negócios aqui e apertou. E eu me lembro que lá na roça, quando você ia pôr arreio no cavalo, você punha lá e apertava. Eu me senti do mesmo jeito, apertando. Parece que eu fui perdendo a respiração. E aí ficou bem apertado aqui o negócio. E aí ela me deu um negocinho e falou, senta, se você tiver algum problema, você aperta esse negocinho aí. A gente tira você. Aí eu fiquei olhando para aquele negócio lá dentro. Irmãos, mas me deu um ziriguidum lá, você não tem ideia. Mas eu, pelo meu temperamento, meu ziriguidum não é assim, não. É tudo interno. O trem fica aqui dentro assim. E aí eu fui entrando. À medida que eu fui entrando, foi me dando um negócio. Aí eu falei para ele, não vou nem apertar. Para. Já estava aqui assim. A hora que eu fui vendo que aquele negócio ia ficar aqui em cima do meu nariz e eu lá dentro, eu falei, não, para. Ela falou, o que foi? Eu não vou aguentar. Ela parou. Aí, volta, tirou, falou, olha, você faz parte do grupo daqueles que tem que ser sedado para fazer isso. Aí eu sentei, não, mas pensa num cara que ficou assim, acabado. Eu estou lá, aí a moça veio e bateu no meu ombro, precisa ficar assim não, isso acontece. Eu falei, não comigo. Aí ela falou, uai, não com você? Eu falei, não comigo. Mas sabe por que não comigo? Não é porque eu sou macho, não sei o quê, nada disso. É porque eu conheço o Senhor. E é um medo inexplicável. Qual o problema de eu entrar naquele tubo? A Zanilda tinha feito, ela dormiu, a mulher tinha que acordar. Acorda aí, porque dorme e estava mexendo, tinha que ficar acordada. Ela dormia lá dentro. E a minha mulher entra e dorme e eu não consigo entrar. Eu falei, mas que coisa inexplicável é essa? Um medo inexplicável que não consegui entrar. Aí eu falei assim, eu posso ter medo, mas ele não pode controlar a minha vida. E nesse caso controlou. Controlou minha vida. Não consegui fazer o exame, por incrível que pareça. Eu falei, eu vou comprar um caixote. Tipo, um caixão. Falei para a Zanil, eu vou entrar, você vai pregar e eu vou ficar lá dentro até eu vencer esse negócio. Porque eu não aceito isso na minha vida. Eu falei, eu não sei o que aconteceu que produziu isso em mim, mas alguma coisa aconteceu na minha vida que agora eu tenho medo disso, eu não sabia. Descobri isso tem pouco tempo, acho que tem 5 anos que eu fiz isso. Depois de ver com esse medo, não tem sentido. E com a minha cabeça, isso não tem sentido, mas está me dominando, como que é isso? Pergunta para o seu irmão, você deve ter medo de outra coisa, né? Você está rindo, mas outra coisa você deve ter medo, né? Então veja, é esse tipo de medo que eu e você não podemos ter. É o medo que controla, é o medo que descontrola você. É o medo que te impede de fazer aquilo que você precisa fazer. Essa é quando o diabo entra no governo da sua vida. Você fala, não, pastor, mas eu tenho o Espírito Santo, como que o diabo controla a minha vida? Através do medo. Você não sabe, mas é o diabo. Ele está usando o medo para controlar a sua vida. Não pode. Não tem como fazer isso. Não pode acontecer isso na vida de um cristão. Sabe por quê? Porque Jesus já morreu na cruz e Deus é amor. Então confia no Senhor. Paulo fala, aquele que ofereceu o filho dele na cruz para morrer por você, não vai te dar todas as coisas, não vai te proteger de tudo. Mas às vezes a gente fica com medo e permite esse medo controlar as nossas vidas. Fala para o seu irmão, tenha medo, mas não deixe ele controlar você.
Então, uma pessoa que é completamente sem medo de tudo, de nada, eu tenho preocupação com essa pessoa. Mas, porque o medo faz parte da nossa vida. No entanto, ele não pode dominar as nossas vidas. Fala para o seu irmão, não deixe o diabo controlar a sua vida através do medo. Então veja, quem anda debaixo e controlado pelo medo não cresce, não amadurece, não avança, não vai conquistar propósito divino nenhum. Aquele que confia no amor de Deus e descansa em Deus, esse cresce, esse avança, esse amadurece, esse é aperfeiçoado. Ele vai viver como Deus vive, ele vai desfrutar do todo de Deus, e Deus vai estar guardando a vida dele. E o que é que produziu isso? A obra do Calvário. Então, em nome de Jesus, escolha. E agora é um bom momento para você fazer isso. Como você vai viver? Com medo ou descansando no amor de Deus? Fala para o seu irmão, escolhe. Fala para o outro, escolhe. Bom, o que eu queria pregar é isso, mas agora eu quero fazer umas recomendações para os irmãos. O que nós vamos fazer então diante de uma situação como essa? Porque se você não tiver preocupação nenhuma, aí eu fico preocupado com você. O senhor, não, pastor, eu sinto nada, estou aí numa boa do mesmo jeitinho. Eu falo, nossa, irmão, então nós precisamos orar por você. Deve ter alguma coisa errada. Ah, não, eu estou com medo. Ah, tá bom. Aí já começa. Ah, eu estou preocupado. Ah, então agora, o que nós vamos fazer? Então, a primeira coisa, a nossa fé está sendo provada. Irmãos, por pior que você possa imaginar que seja uma situação dessa, mas Deus vai cooperar para o nosso bem. E qual é o nosso bem? Firmar a minha fé e a sua, dar uma fé certa, uma fé correta, uma fé bíblica, uma fé segundo a palavra de Deus. Então hoje é o seguinte, eu e você precisamos decidir, nós vamos viver por convicção ou nós vamos viver por dúvidas. Saiba, o pai da dúvida é o diabo. O criador da fé, que é a convicção, que a Bíblia diz, é Jesus. É uma escolha. Todo dia eu e você precisamos fazer uma escolha dessa. Todo dia, a hora que você levantar, você precisa aprender isso. E eu estou achando bom, porque isso não estou achando bom a epidemia. Estou achando bom a consequência que vai produzir na nossa vida. Que é o quê? Muitas das coisas que a gente fala para os irmãos fazerem todos os dias, não fazem porque não tem nada empurrando você para isso. Mas agora tem algo empurrando você para isso. Glória a Deus. Porque nós precisamos nos posicionar. Vão viver por fé ou vão viver por medo, por dúvida? Então a nossa fé está sendo testada. Na verdade está sendo testada muitas coisas. A nossa fé está sendo testada. Nós como igreja estamos sendo testados. A nossa mensagem está sendo testada. As nossas células estão sendo testadas. Tudo está sendo testado. Deus está testando tudo e vendo aquilo que precisa ser ajustado. Glória a Deus, nós vamos receber um 10 com louvor de Deus. Amém? Então, primeira coisa é que você não pode aceitar ser liderado pelo medo, pela dúvida. Você tem que ser liderado pelo Espírito Santo, que é a verdade, que é a fé. Amém, irmãos? Agora, olha, eu já conversei com algumas pessoas e elas sempre falam para mim, pastor, tenha prudência. A Bíblia fala que nós temos que ser simples, né, como as pombas, mas astutos quanto as serpentes. Seja prudente. Sabe, irmãos, não dê sinônimo para o seu medo. Não chama medo de prudência, não. As duas coisas são distintas. Precisamos ter prudência? É lógico que precisamos. Pessoas sábias têm prudência, mas não têm medo. Prudência é uma coisa, medo é outra coisa. Só que eu não espero que ninguém fale para o outro, essa prudência sua é medo. Não, só a pessoa sabe, só ela e Deus. Porque isso é uma coisa aqui dentro, está aqui dentro de você. Mas eu falo para você, se você tem medo, lança fora. Se é prudente, permaneça. Mas medo, deixe fora. Então não fale de medo como se fosse prudência. Medo é medo, prudência é outra coisa. Amém, igreja? Então é o seguinte, os irmãos sabem, eu ouvindo aí alguns especialistas, autoridades, que eu fui me informar, perguntar e tudo, porque
como eu sou homem público, sou pastor da cidade, tenho que dar orientação, precisa dar a orientação certa. Então, segundo os especialistas, o pico desse negócio vai ser daqui um mês e meio, estourando 2 meses, onde vai ter mais pessoas afetadas. Das pessoas afetadas por esse vírus, segundo eles, 80% não vai sofrer nada. 20% pode ter algum tipo de complicação. Desses 20%, 5% pode ter complicação mais séria com o pulmão. Então, veja, o que é que as autoridades estão tentando? É que não haja um pico muito rápido, para que os equipamentos de saúde, porque se for muito rápido, é muita gente, nós não temos hospital para todo mundo que possa ser afetado. Então tem que ir mais devagar, para que esses que serão afetados tenham um atendimento normal. Então, é o que eles falam de achatar a curva. Tem um pico assim? Não. Vai ser assim até que todos passem por isso. Por quê? A grandíssima maioria da população vai pegar esse vírus. Isso é o que vai acontecer. E você sabe, vírus, não existe remédio para vírus. Não existe remédio natural. O homem não consegue fazer. Vírus só tem 2 formas. Ou vacina, que é inocular vírus na pessoa amortecida, ou filamentos de vírus, e aí seu corpo reage com anticorpos, ou você tem a doença e você aí fica imunizado sobre aquilo. Então só tem isso. Então veja, sobre vírus, Deus já deu a cura, chama-se anticorpos. Os seus anticorpos Deus criou justamente para combater os vírus, porque não tem, se vai ter, não sei, mas hoje não tem ciência para matar vírus. O que faz os remédios é amenizar o conjunto das coisas. Então, é melhor a gente estar orando para que essas coisas vá acontecendo de forma paulatina e a gente faça parte dos 80%. Que pega, não deu nenhum problema e vamos continuar. Amém? Amém? Então você pode orar nesse tempo para que você não pegue. Se você pegar, você ora para que Deus te cure. E se você não for curado, você ora agradecendo, porque você vai acordar nos céus, que é um lugar muito melhor do que aqui. Aí você agradece e fala, amém, estou no céu, glória a Deus. Brincadeira, irmão. Mas é uma brincadeira que isso é verdade. Nós não podemos ter medo da morte, porque aquele que crê no Senhor passou da morte para a vida. E se nós tivermos que partir? Você sabe a hora que você vai embora? Não. E se for com isso? Então é melhor ter a vida em dia. Está tudo certo. Por quê? A hora que partir, está ótimo. Não vai deixar problema. Não deixa problema para nós aqui resolver, não. Eu sempre pego no pé dos pastores, olha, irmão, você está fazendo isso aí pode você morrer. Se você morrer com isso aí, olha a quantidade de filhos que você tem que nós vamos ter que cuidar. Então dá um jeito de viver, pelo menos até cuidar dos seus filhos. Então veja bem, nós temos que ser de fé. Então veja, vamos orar, Deus. Espero que isso não aconteça comigo. Então eu orei antes de ir lá para a Europa. Eu falei, Senhor, eu espero que eu não pegue esse negócio. Mas se pegar, eu vou orar para ser curado. E se eu não for curado, então glória a Deus, porque estar com Cristo é infinitamente melhor do que estar aqui. Já fiz minha parte, Deus está me levando. Glória a Deus, é o problema com vocês. Porque aí eu já parti, terminou meu propósito. Então veja, mas hora nenhuma eu vou perder a fé, porque seja em qualquer que seja a situação, eu estou confiado no amor divino. Eu não estou com dúvida, o que vai ser da minha vida? Não sei mais o que. Não, isso Deus cuida. Eu vou fazer aquilo que o Senhor mandou eu fazer. Eu vou viver segundo aquilo que Deus mandou eu viver. Não vou viver escravo do medo. Fala para o seu irmão, você está orando por qual das 3 opções? Você fala, pastor, eu estou orando para não pegar, mas para o meu cônjuge eu estou pensando, o que eu oro por ele? Para os meus inimigos, para aqueles que eu devo, eu vou fazer, quem sabe é uma boa oportunidade de quitar as dívidas. Vai que o fulano vai embora e eu vou ficar muito bem. Mas eu estou brincando, às vezes eu falo, pastor, você está brincando com coisa séria. Não, mas é porque você precisa entender que a sua vida está nas mãos de Deus. Não é o mundo que vai falar como é a sua vida, é Deus quem diz sobre a sua vida. Amém? Agora, seja em qualquer que seja a situação, nós temos que descansar no amor divino.
Nós não vamos encher nossas vidas com dúvidas. Ah, eu peguei, é porque Deus não me ama. Ah, Deus está me disciplinando. Não, isso faz parte. Faz parte da minha vida e da sua vida. Infelizmente, ontem, morreu a esposa de um pastor nosso da videira, lá de Rondônia. Ela teve câncer, tratamento, não conseguiu e partiu ontem. Nós ficamos tristes, sim. Por que nós ficamos tristes? Por conta da separação do relacionamento, por conta da família dela, o pastor, tudo. Então isso é ruim, mas nós não ficamos como o ímpio fica. Acabou! Não, não acabou, ela mudou de endereço. Você entende isso? Eu não estou aqui desvalorizando o sofrimento e nada, não, e as consequências disso. Eu estou falando o seguinte: você é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que se fizeram novas. Tenha fé em Deus e viva a sua vida confiado no Senhor. Amém, igreja? E aí, o que nós fazemos? Os irmãos sabem. Como que é que funciona a vida aqui, no amor divino? Funciona, tudo começa declarando. Irmãos, tem um salmo poderoso para você declarar nesses dias. Salmo 91. Quantos aqui conhecem o Salmo 91? Dão glória a Deus. Todo dia você levanta e declara ele. Mas não faça essa declaração como mandiga, né? Mandiga, como que é o nome? É isso mesmo? Como um passo de mágica. Não é isso. Não funciona a vida cristã assim. Isso é um passo de fé. Declara com fé, leia cada versículo proclamando, ou escolhe um versículo e proclama com fé, a hora que você levanta e vai fazer o que você tem que fazer, na medida da prudência, que daqui a pouco nós vamos falar sobre ela. Mas proclama a palavra de Deus, porque todas as coisas no mundo espiritual começam quando você crê e fala. É importante falar, é importante proclamar, é importante você pegar a palavra de Deus que gerou vida em você e você proclamá-la, para que o inferno saiba que você crê no Senhor, que você tem confiança no amor de Deus, mas que você não vai ser conduzido pela dúvida. E, irmãos, em nome de Jesus, não seja um instrumento para gerar medo nas pessoas. O que eu já recebi de crente, certos textos, certos vídeos e coisas assim, que quando você termina de ouvir o vídeo, você não tem coragem de sair nem do banheiro. Você entra para o guarda-roupa e tranca a porta e fala: vou ficar aqui. E quem mandou foi crente. Manda uma palavra de fé. Já arrumaram tanto remédio para combater esse vírus? Não tem. Não, toma suco de limão. Não, toma suco de maracujá. Não, toma camomila, não sei mais o quê. Toma isso, toma assado. Irmão, não existe isso. Oh, Deus. Fala para o seu irmão: você comunica vida, esperança, fé. Então veja, nós estamos sendo testados na nossa fé. Fé. Se você porventura for ficar isolado, e às vezes é necessário em algumas situações, nós vamos ver isso daqui a pouco, você pode ficar isolado, mas não inoperante. Você pode se afastar, mas não ficar sem estar investindo no reino e fazendo o que você tem que fazer. Graças a Deus por essas mídias sociais, porque agora ela põe a palavra lá na pessoa. Você pode fazer uma live, você pode conversar, você pode fazer um vídeo seu, mandar animando as pessoas, orando pelas pessoas e tudo. Então, fique isolado, mas não inoperante. Fala para o seu irmão: inoperância é do diabo. Então, a primeira coisa, estamos sendo testados na nossa fé. Segundo, evidente que nesse tempo aí entra a questão da prudência. Vamos fazer aquilo só que é essencial. Tem coisas que complicam a vida sua e da sociedade, que não é essencial e que pode esperar. Você pode fazer depois. Os meus 2 filhos, um nasceu no primeiro semestre em março, o outro em setembro. Março e setembro, normalmente, nós sempre estamos fazendo jejum. E aí, todo aniversário deles, nós não temos jeito de fazer festa, porque estamos fazendo jejum. E aí está fazendo jejum, e eu falo para eles, desde pequeno, eu falo isso para eles: olha, a hora que terminar o jejum, nós vamos fazer uma festa. E eles aceitaram, não tem nenhum problema, não tem nenhum revoltado comigo, porque no dia do aniversário dele nós estamos jejuando.
Nenhum, muito pelo contrário, estão felizes da vida. Então veja, tem coisas que você pode passar para depois. Tem coisas que não precisa ser agora. E eu te pergunto, quais são as coisas essenciais que você precisa fazer atualmente? Vamos falar o que é que a sociedade diz. Ela diz o seguinte: mas o que? Medicamentos. Imagina os médicos falando, não, vamos ficar todo mundo isolado. Aí mata a população. Então eles vão ter que trabalhar. É coisa essencial, você precisa fazer. Mas tem coisas que você não precisa fazer. Agora, o que é que o mundo diz que não é essencial? E que é muito importante para mim e para você? O nosso trabalho na obra de Deus. Todo mundo no mundo diz que não é essencial. Eles falarem isso faz parte. Agora, você que não pode fazer isso e muito menos acreditar nisso. Tão essencial quanto o trabalho secular é o trabalho espiritual. Olha o que Paulo diz aqui em Efésios. Vamos ler esse versículo, é importante ler esse versículo. Efésios capítulo 4. Olha o que Paulo diz. Verso 11 e 12. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então eu e você temos um serviço, que é a edificação do corpo de Cristo. Isso é essencial, nós não tiramos férias disso, sabe por quê? Primeiro porque nós fazemos isso por prazer, por alegria, porque nós estamos sendo aperfeiçoados no amor, do mesmo jeito que Deus trabalha, nós estamos trabalhando também, só que Deus trabalha por prazer, e eu e você devemos trabalhar por prazer na obra de Deus. Nós temos um trabalho secular, que nós aproveitamos a oportunidade para fazer o trabalho divino, mas tem a nossa vida pessoal, a vida da nossa família, que é um trabalho divino, que é um investimento. Isso não pode parar, isso é essencial. Pode não ser para o mundo, mas tem que ser para mim e para você, porque essa é a razão da nossa vida. É a razão, depois de nós convertermos, nós estarmos aqui, edificar o reino de Deus. Fala para o seu irmão, edificar o reino é essencial. Fala para o outro, edificar o reino é essencial. Então veja, levando em consideração isso, nenhuma programação nossa vai deixar de existir. A igreja não vai parar, a igreja não vai fechar as portas e falar, agora estamos de férias aí 1 mês, 2 meses, 3 meses. Não vamos fazer isso. Os nossos cultos continuarão acontecendo, as nossas células continuarão acontecendo, os nossos cursos continuarão acontecendo, os nossos discipulados continuarão acontecendo. No entanto, algumas coisas nós vamos fazer diferente. Então, isso vai na medida de como as coisas vão acontecendo e seguindo as orientações governamentais. Por que eu sempre estou falando de seguir as direções? Porque é o seguinte, irmãos, as autoridades, elas estão muito mais interessadas em resolver isso do que eu e você. Porque isso é problema para eles. Isso para Estado, isso para tudo, não sei mais o que. Então, eles estão interessados. Então, é melhor você ouvi-los, porque lá tem gente competente, tem gente que está estudando, tem gente que está olhando, do que você ficar dando vazão a essas fake news. Então, se eles estão falando, por exemplo, o governador do Estado proibiu toda a aglomeração com 500 pessoas a mais. Por quê? O risco é muito grande. Então, nós não vamos ter nenhuma reunião com mais de 500 pessoas. Ponto. Mas, à medida que isso às vezes vai acontecendo, ontem mesmo, eu cheguei de viagem, olhei, estava passando alguns vídeos, viu do prefeito, que é da nossa cidade aqui de São Paulo. Então, o prefeito mesmo, ele está passando por um processo de tratamento por conta do câncer que ele tem. Então, é o vice-prefeito, eu não sei se ele é vice-prefeito, é o tal do Tuma. Então, ele estava falando, olha, os eventos públicos nós vamos cancelar. Agora, os privados, cada um veja como que faz. E ele falou exatamente sobre os cultos religiosos. Aí veja cada um que faça da forma como achar melhor. No entanto, todo mundo tem a responsabilidade para isso, e é o nosso caso. Veja, nós somos luz na sociedade. A Bíblia manda nós investirmos, nós orarmos pelas autoridades. Não manda a gente gerar problema para as autoridades. Então, não, próximo domingo, eu estou aqui ministrando. Você não é obrigado a estar aqui. Isso depende de você, da sua fé, de como você vive isso. Mas se de repente a gente vê que a coisa está crescendo muito e a nossa reunião pode produzir um problema, então você pode assistir o culto online. Esse curso agora está sendo online, tem muitas pessoas assistindo o nosso culto online. Você pode assisti-lo. Mas se você tem fé suficiente, está tranquilo em Deus e vir, então venha.
Então a nossa programação não vai deixar de acontecer, mas não vamos obrigar ninguém a ir além da sua fé. Cada um anda segundo a fé que tem. Se você está preocupado, então fique na sua casa lá tranquilo, mas não deixe de frequentar o culto. Não deixe de participar do culto. Seja online ou seja presencial, não deixe. Então o culto vai acontecer sim, a célula também. Os nossos líderes vão fazer uma live. Tem as pessoas que estão ali junto com ele, e tem aqueles que falam, não, eu não vou. Então tá bom, fica na sua casa, mas na hora da célula vai acontecer. O discipulado do mesmo jeito. Eu posso conversar com a pessoa individualmente, ou eu posso conversar com ela via vídeo. Mas vai acontecer. Nós não vamos deixar de fazer nada na obra de Deus por conta disso. Agora, podemos mudar a forma, aquela que for menos prejudicial. E não vamos obrigar ninguém a fazer. Então vão ter as duas coisas. De repente chega num ponto que a gente não pode estar junto com ninguém. Então tá bom, vai ser só online. Mas enquanto nós pudermos reunir, nós vamos reunir. Por quê? Porque comunhão faz parte da vida cristã. O culto não é só para você ouvir uma palavra. O culto tem a ver com comunhão, aprender a andar em unidade e tudo. Então, isso vai acontecer. Mas vamos fazer coisas de forma diferente. Nós somos muito efusivos, abraçamos, beijamos, pegando na mão. Isso, por hora, nós não vamos fazer. Achei bom, eu estava entrando ali, passei ali a irmã. Ô pastor, bom dia, bom dia. Aí ela pôs o pé assim. Aí eu pus o pé assim também, pronto, bom dia. Não vão pegar na mão nem nada. Por quê? Para que eu vou fazer isso? Isso vai ser ótimo, sabe por quê? Você vai ver o quanto que faz falta você ser carinhoso. Inclusive eu vi de alguns casados o seguinte, pastor, não tem nenhum problema para mim casar desse negócio de abraçar, de não beijar, porque tem muitos anos que eu não abraço, não beijo, não toco, não estou andando junto, tá, com meu cônjuge. Então não vai mudar nada. Eu falei, nossa, mas que coisa terrível, não vai mudar nada, que esse casamento precisa mudar. Então veja, nós não vamos estar abraçando, nós não vamos estar beijando, nós não vamos estar pegando a mão, então, e vamos ser aquilo que a Bíblia manda a gente ser, limpos. Nós precisamos ter esse hábito de lavar as mãos. Então você chegou aqui na igreja, em nome de Jesus, passa lá no banheiro, lava as mãos, lava ela bem direitinha mesmo. E não fica pegando as coisas, porque isso são orientações, isso sim é prudência. E isso é bíblico. Deus é um Deus limpo, de ordem, tudo, e nós também somos. Então, você vai lavar bem as mãos, você andou no metrô, às vezes não tem jeito, vai ter que andar. Mas veja, se você vai andar em 1 quilômetro ou 2, aproveita, ao invés de andar no transporte público, vai andar a pé. Isso vai te ajudar, igual eu, a perder a barriga, eu estou aí tentando. Só ando de carro, não ando. Tudo que eu faço aqui da minha casa. Agora eu falei, não, sabe, eu vou andar. Ajudar. Então veja, aproveita, faça do limão uma limonada em nome do Senhor Jesus. Mas não deixe de fazer aquilo que é essencial. O essencial é, nós estamos aqui para edificar o reino de Deus, amém? E não vamos deixar de fazê-lo. Você vai encontrar pessoas que estão lá em pânico. Manda um vídeo, manda uma mensagem, ora para a pessoa e manda para ela. Ela não precisa ficar em pânico, Jesus já morreu na cruz, você agora está debaixo do amor divino, você não está mais vivendo atormentado pelo medo. Vem para cá, para Deus, venha buscar o Senhor, aproveita as oportunidades, amém, igreja? Amém. Então veja, na medida que as autoridades forem dando direções, a gente vai fazendo. Eu não estava lá agora em Madrid, seria lá, mas na Itália, por exemplo, e agora aconteceu em Madrid, eles proibiram qualquer reunião. Então todos os nossos cultos lá estão sendo online, o pastor está fazendo, todo mundo nas suas casas senta e tudo, porque não pode nem se locomover na cidade, em Milão não pode nem locomover. O pastor nosso ia fazer o culto, ele sozinho lá no prédio, fazer online, porque lá já tem equipamento e tudo, foi proibido, não pode ir nem no prédio, tem que ficar em casa, isolado em casa. Então as autoridades definiram, mas a igreja não vai ser afetada com isso, todos os membros nas suas casas. Entra lá na live, pronto, ouvindo o pastor pregar e ouvindo a palavra de Deus, orando, compartilhando e tudo. Amém, igreja? E nós aqui vamos seguir à medida que vai sendo orientado. Então, se for necessário se isolar, e às vezes... E eu queria orientar os irmãos o seguinte, se você começa a ter alguns sintomas disso, você mesmo, em nome de Jesus, se isola. Não...
se não for por você, pelo menos pelos outros. Então você fica quieto na sua casa. Liga lá, tem o telefone que eles deram aí, liga e fala, estou com isso, 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 o que eu faço? Irmãos, é o que eu estou dizendo, 80% vai sentir essas coisas de forma leve. Uns 20% talvez vai precisar ir no hospital. E uns 5% desses 20% é que vai, talvez, ter que ficar internado. Então, o melhor disso é você ficar quieto. Mas não deixar de edificar o reino de Deus. O nosso jejum, dessa vez, não vai ser de comida. E por que é que não pode ser de comida? Porque... Ufa! Tem gente que está falando, as bênçãos por conta desse negócio estão chegando. Não pode comer, não posso, eu tenho que comer, pastor, não tem jeito, eu preciso comer. Porque é o seguinte, irmãos, você sabe que o seu corpo precisa reagir a esse vírus. Então você precisa estar bem alimentado, você precisa estar só bem alimentado, não é assim além da conta não. Porque aí alguém fala, não é jejum não, agora eu vou comer dobrado, para não ter nenhum problema. O seu corpo tem uma necessidade, não vai além não, porque vai sobrar. Então veja, nós não vamos jejuar de comida, mas vamos jejuar das outras coisas. Porque é o seguinte, se você vai passar mais tempo em casa, eu espero em nome de Jesus que a televisão não seja o seu líder, ou a sua companheira, ou o seu Deus. Então seja o Senhor, aproveita. Então está aí o livro, todo dia. Então o que nós vamos fazer? Os irmãos mais novos na fé, talvez não passou por esse tempo, mas houve um tempo lá atrás, que existia uma coisa chamada culto familiar, que era que a família se reunia para adorar a Deus, se reunia para compartilhar a palavra de Deus. Então nesses dias é isso que nós vamos fazer do jejum. Todo dia na sua casa, você separa um tempo, você tem um material, você vai ler, você vai ministrar, e você vai adorar ao Senhor, e vai buscar o Senhor, e ao invés de estar comendo além da conta, você vai estar se enchendo da palavra de Deus. Vai ser o jejum onde você mais vai ler a palavra de Deus em nome de Jesus. Põe um propósito de ler a Bíblia, de ler pelo menos o Novo Testamento nesses tempos. Lê tudo. Pega de Mateus, vai até Apocalipse, leia tudo, ministra, ore, busque de Deus, proclame a palavra de Deus, porque vai ser bênção o nosso jejum, bênção mesmo. Não vamos cancelar o jejum, período de oração, de ministração, de forma alguma. Mas a comida vai ficar para o próximo jejum. Amém? Amém? Eu estou vendo a cara deles. Irmãos, e tem um grupo de risco nesses negócios que nós precisamos tomar cuidado. Os irmãos sabem que, especificamente sobre essa doença, as pessoas idosas estão sendo mais prejudicadas do que o restante. Pessoas com diabetes, pessoas com problema de coração, essas imunodepressivas, essas estão fazendo algum tratamento que mexe com isso. Então, essas pessoas precisam tomar mais cuidados. E você tomar cuidado com essas pessoas, caso as tenham na sua casa. Então você sai, vai por aí tudo, se de repente você pega, chega e passa para a pessoa. Então as pessoas mais idosas têm que tomar um pouco mais de cuidado do que os outros. E a recomendação é, fique isolado, se afaste por um tempo, até passar esse tempo. Amém, igreja? Amém? E por fim, irmãos, deixa eu te falar algo. Eu não busco o que eu vou falar aqui, mas eu acho bom quando acontece. Sabe, eu e você precisamos ter a experiência de pelo menos passar ou ter alguma coisa que aconteça nas nossas vidas que leve você a pensar se vale a pena morrer por aquilo. Sabe, nós pregamos isso e todo mundo fala, não, a minha vida eu entreguei para Jesus, eu entrego, não tem problema de eu morrer. Bom, agora é uma boa hora de ser testado. Então eu e você precisamos ter um propósito de vida que vale a pena morrer por ele. Porque se o propósito de vida
dependendo do que aconteça, eu saio dele, então ele não é suficientemente forte e não importante na minha vida, a ponto de eu encarar qualquer coisa. Eu vejo as pessoas lendo o Novo Testamento, o livro de Atos, como a igreja primitiva vivia, e muitos falam, nós queremos isso, mas a igreja primitiva andava sempre esperando e pensando que podia morrer amanhã. Eram duas coisas que moviam a igreja primitiva. Primeiro, que Jesus está voltando. Você vê, hoje, você não vê crente nenhum falando isso. Mas a igreja primitiva tinha alguns que pararam de trabalhar para esperar Jesus voltar. Estavam esperando, Jesus volta amanhã. Essa era uma expectativa. Jesus está voltando e nós vamos partir. E a outra era, não me importa de eu morrer, de eu ser torturado, de eu ser espoliado, não importa o que vai acontecer. Eu estou firme em Jesus. E essas duas coisas precisam ser avivadas no nosso meio, na sua vida. Porque quando você acorda e pensa, Jesus não voltou, isso significa que o seu foco é o Senhor, que você está esperando. E a Bíblia fala que bem-aventurado aquele que espera essa volta, que clama por ela. Mas se você também tem alguma dificuldade, irmãos, nós agora estamos abrindo igrejas lá no Paquistão. E vários países lá que não aceitam o evangelho de forma alguma. Nós já temos lá alguns pastores nossos lá, que eles não podem mais andar a pé porque são apedrejados. As pessoas querem matá-lo. Isso vai só piorar. Alguns já teve que correr do país, sair da cidade, porque está pregando o evangelho. Então veja, isso faz parte. Se o evangelho não for o suficiente para você passar qualquer tribulação, qualquer dificuldade, qualquer adversidade, então esse evangelho ele é sem poder algum. Então, veja, em nossas reuniões, não venha pensando que, olha, a hora que eu entrar a porta para dentro do prédio da igreja, eu estou livre de qualquer vírus, não vou pegar nada. Não, você pode sim pegar. E aí? Então agora acabou minha vida cristã. Para com isso. Uma vez eu saí aqui, infelizmente roubaram o carro de alguém aqui, do irmão aqui da igreja. Ele falou, nunca mais eu pôr o pé aqui no culto. Falei, se ele fosse roubado lá no trabalho, você nunca mais trabalharia? Porque os irmãos acham que às vezes, para viver a vida cristã, nada pode acontecer. Irmãos, Paulo foi apedrejado, Paulo apanhou, Paulo foi preso, naufragou, pessoas malignas atentaram contra a vida dele, e ele continuou firme. Isso significa que essa mensagem tem que queimar no meu coração e no seu. Eu e você temos que viver uma vida cristã o seguinte, eu estou firme no Senhor, não me importa o que aconteça, eu vou continuar firme. Vou viver a vida cristã com toda a sua intensidade. Irmãos, a nossa mensagem precisa, no mínimo, valer a pena morrer por ela. Essa é a hora da igreja crescer, da igreja avançar, dela se solidificar, dela aprofundar suas raízes no Senhor. Agora é a hora. Não é possível que um negócio desse possa espantar as pessoas de servir a Deus. É o contrário. É o contrário. Tem que levar as pessoas a abraçarem mais ainda o Senhor e viver a vida cristã. Então eu quero te falar, eu estou aqui hoje para te desafiar a continuar vivendo, descansado no amor divino. Com prudência. Aquelas coisas que não tem como, aquelas coisas essenciais, continue. E essas coisas essenciais faz parte da edificação do corpo de Cristo. A forma como nós vamos usar de acordo com o que é possível. Mas não vamos parar a hora nenhuma, nem de crer, nem de avançar, nem de aprofundar. Então é tempo de jejum, vamos buscar mais ainda o Senhor. Então todo dia, ore pela sua família, ore pelos seus parentes, ore pelos seus amigos, ore pelo seu trabalho. Ore por tudo, proclama a palavra de Deus. E se porventura alguma coisa acontecer, fala, estou firme em Deus. Eu estou vendo que eu não estou na parte dos 80%, não vai ter nada, não, eu estou nos 20%. Continuo firme em Deus. Estou vendo que eu estou partindo. Então fala, continua firme no Senhor. Continue firme. Porque essa palavra tem que fazer sentido na minha vida e na sua. Nós não cremos numa filosofia de vida. Nós cremos no Deus vivo.
do seu Filho Jesus, que morreu na cruz por nós e vamos passar toda a eternidade com Ele. Amém, igreja? Então eu quero proclamar que nós vamos sair desse tempo infinitamente mais sólido no Senhor, com mais fruto, avançando mais, conquistando mais. Amém, irmãos? Amém, igreja? Feche seus olhos onde você está. Eu quero orar por você agora. Pode continuar aí onde você está. Senhor, eu estou aqui em Teu nome, para animar, para gerar fé no coração de cada um, ó Deus. Para que todo mundo tenha essa palavra, essa mensagem, como a coisa mais importante da sua vida. Que cada um aqui abrace o Senhor e a mensagem do Evangelho. Que aproveite as oportunidades agora, de mandar uma mensagem de vida, de esperança, de fé, para cada um que Ele conheça. E que haja frutos e frutos abundantes. Que a igreja cresça nesses dias, que ela avance, que ela conquiste, em nome de Jesus, Senhor. Eu quero abençoar a Tua igreja, eu quero proclamar que praga alguma chegará à porta das nossas casas. Nenhuma mortandade que assola o meio-dia vai bater nas nossas portas ou vai nos atingir, porque somos do Senhor, estamos no Senhor. A Tua graça nos cobre, o Teu sangue nos purifica, Senhor. Então, ó Deus, eu abençoo a Tua igreja, eu protejo a Tua igreja, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora é hora de nós consagrarmos os nossos dízimos e as nossas ofertas. E aí, irmãos, deixa eu fazer um esclarecimento aqui. A igreja, ela é espiritual, mas o fato de nós reunirmos aqui, isso aqui é natural. Para isso nós temos um prédio, para isso tem banheiro, tem cadeira, tem água, tem luz, tem tudo. E isso é natural, isso são coisas administrativas da igreja. Como que nós bancamos isso? É com a sua oferta, é com o seu dízimo. Os pastores recebem do seu dízimo. Todos os pastores da videira são assalariados. Então tem um salário. Todos que estão à frente, porque tem pastores que trabalham na vida secular. Mas esses que dependem da igreja, então o dinheiro do dízimo não vai para os pastores. Paga salário, o pastor paga aluguel aqui, essas são as coisas. E nesse momento, nós não podemos abrir mão disso, porque como que faz? No final do mês nós temos que pagar aluguel, temos que pagar o salário e tudo. Então, a sua contribuição ela é muito importante. Você vindo ou não aqui no culto, eu espero que você contribua. Então, tem jeito de projetar aqui a conta da igreja, por favor? Aí, então conta para dízimo, e oferta também, não é só para dízimo não, dízimo é oferta. Então o banco é Bradesco, essa é a agência, a conta corrente é essa, o nome é Igreja Videira São Paulo e o CNPJ é esse. Então veja, eu espero que você que está ouvindo a gente de forma online, agora é a hora de você fazer a sua contribuição. Não é o fato de você estar na sua casa que não contribua, você precisa contribuir, e eu espero que você faça isso. Você que está aqui, você vai contribuir. E aí, irmãos, deixa eu te falar algo. Agora é a hora de ver a aliança dos irmãos com a igreja. Porque nós não podemos depender de um culto de celebração para que alguém oferte ou traga seu dízimo. A sua aliança com a igreja é que vai ser provada. Estou falando, nós estamos sendo provados em muitas coisas. E eu espero, em nome de Jesus, que nesses dias os nossos dízimos e as nossas ofertas aumentem ao invés de diminuírem. Como prova de que nós estamos fazendo a coisa certa, como prova de que a igreja é aliançada. Então, a igreja precisa dessa parte. E não pense você, o pastor está interessado em dinheiro. Não, irmãos. Deus vai nos suprir de qualquer forma. Eu quero é que você seja abençoado. Sabe por quê? Deixa eu te explicar algo. E aqui eu não estou falando isso para gerar medo em ninguém, mas é notório que nós podemos ter dificuldade aí fora na sociedade, no tocante às coisas. Muita gente vai passar privação e vai ficar numa situação ruim. E eu espero, em nome de Jesus, que você não faça parte desse grupo. E como eu não faço parte desse grupo? Plantando, sendo fiel ao Senhor, para que nada, que o diabo não tenha porta alguma para entrar na minha vida e acabar com o meu emprego, diminuir minha renda, alguma coisa assim. Como você faz isso? Contribuindo. Então você que está me ouvindo aí, faça a sua transferência agora para essa conta. Você que vai estar aqui, você vai trazer o seu dízimo, sua oferta.
E veja, você que não tem condições de transferir, e às vezes não tem condições de vir ao culto, então venha durante a semana na igreja, traga a sua oferta, põe no envelope, entregue na recepção da igreja. As igrejas, os nossos prédios não vão fechar, vão estar sempre abertos. Então traga a sua oferta durante a semana, se você não pôde estar no nosso culto de celebração. Mas eu espero, em nome de Jesus, que você contribua, que você seja fiel, que você esteja sendo provado e aprovado da sua aliança com a igreja. Amém, irmãos? Então vamos. Irmãos, acabei de... Você que está nos ouvindo aí online também, tive um problema sério aqui agora. Porque a conta que está aí parece que ela não existe, é isso? Eu te garanto que isso nunca mais vai acontecer. Porque se alguém aqui que me passou essa informação errada não pegou o coronas, nós vamos colocar o coronas na vida dele. Para ele ser testado na fé dele. Não fazer isso comigo de novo. Mas eu estou só brincando, pelo amor de Deus. Vou mandar ele lá para passagem comprada só de ida para Milão. Hã? Bom, mas enquanto está arrumando e nós vamos projetar novamente, vamos ficar de pé, traga o seu dízimo, traga a sua oferta, com alegria, venha com alegria. Depois você volte para o seu banco, eu vou orar com você no seu próprio banco. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Aleluia! Aleluia! Pai de amor, eu quero abençoar a vida financeira, os negócios, a vida profissional de cada um, cada membro dessa igreja. Senhor, eu quero protegê-los, guardá-los, Senhor, dessa crise. Senhor, que eles prosperem, que eles avancem, que eles prosperem mais ainda nesse momento de crise, para perceber a tua proteção, entender o teu cuidado na vida deles. Eu proclamo a vida, a prosperidade na vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém. Sente mais só um minutinho, irmãos. Ainda vamos terminar bem antes do horário normal. É o seguinte, a conta é uma conta da igreja. Então, já que eu já passei, ela fica aí estabelecida. Depois eu vou mandar via mídia social a conta certa. Mas me parece que aqui na Vila Mariana é essa conta aí. Por favor, projeta aí novamente. Aquele que não quer ir para Milão.
Então aí, tá aí. Você pode pegar essa conta, você pode depositar e depois a gente dá um jeito de resolver essa coisa de forma administrativa aqui. Irmãos, eles estão me perguntando sobre a nossa conferência. Então veja, a conferência é daqui uns 30 dias, né? Um pouco mais. Não, um pouco mais. Um pouco mais. Então, muito provavelmente a conferência vai estar no pico do problema aí fora. E como ela é uma aglomeração muito grande de pessoas, muito provavelmente a gente deve cancelar não a conferência, mas o dia e passar mais para frente. Só que aí eu preciso ir lá conversar com o pessoal onde nós alugamos e tudo para acertar essa nova data. E aí eu vou passar para os irmãos. Então, uma data depois onde não vai ser problema nem para nós e nem para a sociedade. E deixa eu explicar algo. Alguém me questionou, pastor, nós estamos fazendo culto aqui, mas lá em Goiânia o pessoal não vai fazer culto nem nesse domingo, nem no domingo que vem. Deixa eu te explicar. O nosso culto lá em Goiânia é um prédio para 4.000 pessoas. E os outros prédios menores, sei lá, acho que é 1.500, 1.800 pessoas. 1.500 pessoas. Essa quantidade de pessoas é um evento. Então, o governador do estado ligou direto para o pastor Aloysio e falou, olha, por favor, não faça o culto, por conta da quantidade de membros que vocês têm. Então, aí o pastor Aloysio resolveu fazer o culto só online. E o que é que ele fez? Na hora do culto, estava se reunindo em células. Todas as células se reuniram e ele ministrou para todas as células. Então, cada célula pôs lá online e aí fez isso. Talvez a gente tenha que fazer isso mais na frente, mas hoje não é necessário porque nós estamos dentro daquilo que é aceitável aí pela sociedade e pelas orientações governamentais. Então veja, nem sempre tudo que é feito lá é possível fazer aqui por conta que a estrutura é completamente diferente. Amém, irmãos? Então veja, encerrando, você, eu e toda a igreja está sendo testado nesses dias. Fala para o seu irmão, seja aprovado. Em nome de Jesus. Amém? Estamos encerrados. Que Deus te abençoe. Seja prudente. Mas não seja atormentado pelo medo. Não vai abraçar os irmãos. Não vai ficar pegando a mão. Não vai ficar beijando. Seja prudente.